Diga calma, tenha fé. Capítulo 21 de João, primeiro versículo, ele fala o seguinte: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Olha só, Jesus, se você pegar no capítulo 20, Jesus tinha aparecido para os discípulos, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, Jesus já estava, aleluia, já tinha vencido a morte, aleluia, e ele aparece para os discípulos estavam escondidos, ele vai lá e aparece para os discípulos. Também Jesus apareceu para Maria Madalena, Jesus apareceu para Maria também, e ele vai fazendo as aparições, ele vai aparecendo de forma inesperada, ele vai aparecendo para aqueles que desejavam, estavam procurando por ele, aleluia. E aí diz aqui nesse primeiro versículo do capítulo 21, depois disso manifestou-se Jesus. Eu quero já começar a profetizar na tua vida e continuar nesse mesmo mover de unção, que depois de tudo que você passou, depois de toda a dificuldade, depois de tudo que o diabo tentou contra a tua vida, depois de toda a manifestação de Jesus que você ouviu na vida do seu irmão, depois de tudo isso, Jesus vai se manifestar em você, Jesus vai se manifestar para você, Jesus vai tocar a tua vida nessa tarde, nesse dia. Só quem acredita, levanta a mão e glorifica. Ei, Jesus vai se manifestar nesse dia. Jesus está se manifestando aqui, aleluia, na minha vida e na tua vida. Foi como o pastor Marcelo falou, não tudo que a gente fala, tudo que a gente declara, tudo que a gente faz é profético, querido, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio, e eu creio no céu, eu sou cidadão do céu, eu estou aqui por causa do céu, porque Ele me amou primeiro, e Ele morreu por mim numa cruz, e é por isso que eu estou aqui, aleluia. Então aquilo que eu declaro vai acontecer, e eu estou declarando aqui nesse lugar, Jesus está se manifestando na sua vida, na minha vida, na igreja Aliança da Paz nesse dia. E ele fala o seguinte: depois disso manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Olha só, e diz o verso 2, acompanha comigo aí, está aparecendo aqui, você lê, senão você pega a sua Bíblia, foco no foco. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Estavam Pedro, diga Pedro, Tomé, chamado Dídimo, vai, fala, irmão, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Você não sabe, nem eu. Ó, Senhor, tira a 5ª série de mim. Ó, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Diga, João e Tiago. E outros 2 discípulos. Fala, e outros 2 discípulos. Isso é para você não dormir, irmão, me ajuda aí. Então quem que estava? Pedro. Não, vamos falar todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Ó, vamos tirar o Dídimo. Vamos tirar o Dídimo. Então, Pedro, Tomé, Natanael, de Caná da Galileia, João, Tiago e outros 2 discípulos. Anota isso aí. Vamos lá de novo, fala. Pedro, Tomé. Vai, meu! De novo. Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia, João, Tiago e outros 2 discípulos. Acompanha aí, segura. Pedro, agora não precisa falar. Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia, João, Tiago e outros 2 discípulos. Aí sabe o que acontece? Sabe? Segura essa sequência. A Bíblia é linda e maravilhosa, querido. Olha só. Aí sabe o que acontece? Diz aqui o verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também vamos nós contigo. E foram e subiram logo no barco,
E naquela noite nada apanharam. O que aconteceu? Pedro chegou para eles e falou assim: quer saber? Essa história aí, eu já neguei Jesus, já voltei, já estou desanimado, sabe, já perdi a minha fé. Sabe o que acontece? Eu acho que não vai dar em nada, Jesus nem apareceu, Jesus morreu, Ele está morto, eu acho que isso aí é coisa tudo da cabeça de vocês. Quer saber? Eu estou na igreja, não está acontecendo nada na minha vida, eu vou pegar o meu barco de novo e vou fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus. E aí sabe o que acontece? Os outros, Tomé, Natanael de Caná da Galileia, João e Tiago e os outros 2 discípulos, eles vão junto com Pedro. Fala, nós também vamos com você. Jesus tinha chamado Pedro para ser um pescador de homens, mas agora ele estava voltando a pescar os peixes. E aí Pedro vai lá, e aí eles entram no barco e eles passam a noite toda, diga a noite toda, pescando, mas não pescam nada, diga nada. Eles não pescam nada, passam a noite toda tentando pescar, mas não conseguem, não pescam nada. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, você foi chamado, você foi escolhido, Deus te selou com o poder dele. Aleluia, Ele te encontrou no lamaçal do pecado. Você não está aqui à toa, você está aqui porque você é um escolhido. Não adianta voltar lá atrás, não adianta você repetir de novo as mesmas coisas que você fazia lá atrás. Não adianta você querer olhar para o teu passado e voltar a fazer aquilo que você fazia, porque não vai ter fruto. Você vai passar a noite toda e não vai pescar nada. Não adianta. Vira para a pessoa que está do lado e fala para ele assim: irmão, não adianta você voltar atrás. Aí o verso 4, vem comigo aqui na Bíblia, vamos na Bíblia. E sendo de manhã já, Jesus se apresentou na praia. Quem se apresentou? Mas os discípulos não conheceram quem era. Jesus se apresenta, de repente Jesus chegou e falou assim: e aí gente, e aí meninos, beleza, tudo bem, como é que vocês estão? Tal, não sei o que. Ele se apresentou, ele olhou, se apresentou tal, só que eles não conheceram quem ele era. E aí ele disse o seguinte, ó que Jesus já dando na canela, ó, eles passaram a noite toda pescando, não pescaram nada, sim ou não? E aí o verso 5 ele fala assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, e aí, beleza? Tudo certo? Beleza. Filhos, tem alguma coisa para comer aí? Filho, tá dando certo você priorizar as coisas do mundo ao invés de priorizar a minha casa? Filho, delícia. Filho, tá dando certo você dizer: é porque eu preciso viajar, não vou pro culto hoje, porque minha família, porque isso, aquilo, outro. Tá dando certo? Jesus chegou já dando na canela. E aí eles disseram o quê? Eles falaram: nada, não tem nada. Jesus poderia fazer igual minha mãe faz: eu falei para você, miserável, que não era para você ir, você foi. Só que no verso 6, Jesus diz assim, ó: e lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Eles estavam aqui na esquerda, ó, só que porque eles foram no pensamento, no objetivo deles, na vontade própria deles, pegaram o barco. Não, e Jesus pegou e falou assim: vou provar para vocês que quando você vem até a mim, quando você está em mim, até aquilo que está lá fora, há prosperidade na sua vida. E aí ele diz o seguinte: para de lançar a rede do lado esquerdo e começa a lançar no lado direito. Muda de posição, muda de comportamento. Sabe o que Jesus está dizendo para mim aqui, para você? É para você mudar o seu comportamento lá fora. Para de ficar lançando a rede do lado esquerdo e lança do lado direito. Muda o seu comportamento, porque haverá prosperidade na sua vida. A Bíblia fala, aleluia, era Jesus, amado, mostrando assim: ei, me obedece, vem comigo, atende o meu chamado, calma, tenha fé, não retroceda, não desista, vamos junto, aleluia. E entendo que você não foi chamado como prego na igreja para viver no banco, você foi chamado para servir na igreja, para estar diante do Senhor. Vem comigo porque a tua rede vai se encher de peixe, vem comigo porque haverá prosperidade na tua vida, no teu barco, querido. Quem acredita e recebe, levanta a mão e glorifica.
Você está aplaudindo Jesus aí, muito fraquinho, pode aplaudir mais forte. Estou vendo um monte de gente se abanando aí. Tá quente, irmão? Tá quente? Tá quente? No inferno é pior. Toma! Ai, pastor, não estou aguentando. Mano, no inferno não vai ter jeito. Melhor você aguentar aqui. Deixa eu correr. Aí diz o seguinte, verso 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pedro não estava pelado totalmente, nu totalmente. Ele estava com a roupa de baixo, com as roupas de baixo. E aí, quando acontece isso, quando acontece que eles vão lá e eles pescam e a rede vem cheia de peixe, eles ouvem Jesus, mesmo, aleluia, não entendendo quem era de verdade. João, aleluia, ele conseguiu identificar Jesus. Por quê? Porque João era o adorador, era aquele que estava íntimo, era aquele que era o adorador. E o adorador conhece o seu Senhor. O adorador consegue identificar quando o Senhor está no recinto. O adorador consegue identificar quando o seu Senhor está no recinto. E aí João fala assim: Pedro, vem cá, Pedro. Pedro fala: que foi? É Jesus, cara. É Jesus. Pedro foi o cara que negou a Cristo. Pedro foi o cara que colocou todo mundo no barco para ir pescar por vontade própria. Era o cara que queria sair fora, que estava desanimado, que tinha perdido a fé naquele momento. Estava desanimado totalmente. Pedro era um cara, sei lá, fleumático, sanguinário, sanguinolento, sei lá. Ele era alguma coisa meio, tipo assim, sangue nos olhos mesmo. Ok? Sanguíneo. O que Pedro fez? Pedro correu. Pedro se escondeu. Não, sabe o que Pedro fez? Espera aí, é Jesus? Cadê minha roupa? Porque ele pensou assim: eu não vou entrar de qualquer maneira na presença do meu Senhor, não. Eu não vou entrar de qualquer maneira, não. Eu não vou entrar despido, eu vou vestir a roupa. Peraí, Pedro, aqui a gente está confabulando. Peraí, Pedro, para onde você vai, Pedro? Não, querido, fica aí com os peixes, leva o barco, porque eu não estou mais me importando com peixe. Eu vou atrás do meu Jesus. E mergulhou nas águas, querido. E ele pulou, e ele foi em busca de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: hoje Jesus está esperando você na praia, assim. Você está no barco que é a sua vida, querido. Você está aqui, ele está esperando. Ei, se veste para me encontrar. Mergulha nas minhas águas. Mergulha nas minhas águas, porque eu quero te envolver. Eu quero derramar o meu poder, a minha vida, aleluia, a minha unção sobre a tua vida. Só quem quer, só quem deseja nessa tarde, aleluia, levanta a mão e glorifica. Ei, eu já preguei essa palavra para mim um monte de vezes. Já preguei um monte de vezes para minha esposa. Aleluia, já podia até ir embora, de tanto que ela já ouviu essa palavra. E eu choro cada vez que eu ouço, que eu vejo essa palavra, essa passagem, porque o Espírito Santo começou a falar assim comigo: melhor do que fluir é mergulhar. Sabe que a gente aqui, quando está ministrando, ou quando você vai ministrar, é gostoso ministrar, é gostoso fluir, é gostoso entregar algo que a gente está carregando. É muito bom, é gostoso estar aqui em cima, eu amo isso aqui. Só que melhor do que isso é mergulhar. E está faltando isso para nós, querido. Vamos fazer de 23 um ano diferente. Aleluia, porque quando eu penso em mergulhar, quando eu estou mergulhado na presença do Senhor, eu estou foco no foco. Não estou ouvindo o barulho do mundo. Quanto mais eu mergulho, menos eu ouço o barulho do mundo. Aleluia, eu estou mergulhado nele. Esse é o melhor prazer de estar na presença, no secreto com o Senhor. E aí quando eu fluir, eu vou fluir de forma, aleluia, orgânica, natural. O Espírito Santo vai fluir através de mim. Foi como o pastor Marcelo falou: quando eu mergulho, querido, aleluia, eu começo a ser sal da terra, não para dar sabor somente,
mas para provocar sede naquele que está do meu lado, para provocar sede a ponto dele dizer: eu quero ser como você, eu quero fazer o que você faz, eu quero, isso é fazer discípulos, querido. O verso 8 diz assim: e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam tão distantes, era mais ou menos uns 100 metros, 200 côvados, eles estavam longe da praia, se não quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Enquanto Pedro foi mergulhando, outros discípulos, eles foram de barco. E aí, no verso 9, diz assim: logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e um pão. Eles obedeceram Jesus. Ao invés de jogar a rede para o lado esquerdo, eles começaram a jogar para o lado direito. Eles mudaram o posicionamento, eles obedeceram. Pedro sai, porque Pedro estava doido por Jesus. Pedro era encardido, mas ele tinha um coração agradável ao Senhor. Tipo a gente assim, sabe? E aí, sabe o que acontece? Quando eles chegaram, Jesus tinha preparado fogo, peixe e pão. Eu não acredito que você não entendeu, não. Quando eles obedeceram, que eles chegaram perto de Jesus, tinha fogo e peixe e pão. Quando eles chegaram perto de Jesus, tinha fogo e peixe e pão. Quando você obedece Jesus, tem fogo, peixe e pão para você. Quando você obedece Jesus, tem um fogo aceso. Jesus está acendendo um fogo nesse dia aqui na tua vida. Jesus está preparando o peixe, Jesus está preparando o pão. Aleluia. Hoje você vai entrar no meio do fogo, querido. Hoje você vai experimentar do fogo e da presença de Jesus nesse lugar. Hoje você vai se alimentar, ou você já está se alimentando do pão e do peixe. Hoje tem banquete do céu para a tua vida. Hoje tem algo sobrenatural. Ei, obedece Jesus, que o fogo, o pão e o peixe vai vir para a sua vida. Só quem deseja começa a adorar aí. Só quem deseja o fogo, o peixe e o pão, levanta a mão e começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a exaltar o nome do Senhor. Começa a engrandecer o nome do Senhor, porque o fogo de Deus vai te pegar nesse dia. A Bíblia fala que quando eles chegaram na praia, Jesus tinha preparado o fogo, o peixe e o pão. Diga comigo: fogo, peixe e o pão. Estava tudo certinho, eles chegaram. E aí sabe o que Jesus diz? Jesus diz no verso 9 assim, aliás, no verso 10, diz assim, disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora pescaste. Agora, minha pergunta aqui é: já não tinha peixe? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por que Jesus pediu os peixes que eles pescaram? Por quê? Porque não se entra na presença de Jesus de mãos vazias. Só está falando de dinheiro, estou falando de tudo. Não se entra na presença de Jesus de mãos vazias. Pedro colocou uma vestimenta, mergulhou, e quando chegou lá, pegou os peixes e levou até Jesus. Porque você não pode chegar de qualquer jeito, e você não pode chegar de mãos vazias na presença de Jesus. Sabe por que a gente está escasso do poder de Deus na igreja? Sabe por que a gente não vê tantos milagres acontecendo? Sabe por que a gente vê tantas pessoas se rebelando, desistindo, voltando atrás? Aleluia. Sabe por quê? Aleluia, porque as pessoas estão entrando de qualquer jeito na presença de Jesus. As pessoas não estão priorizando, como o próprio pastor Marcelo disse aqui. As pessoas não estão priorizando e dando importância devida a Jesus. Não estão trazendo algo, sempre estão chegando de mãos vazias na presença do Senhor. A gente precisa chegar com algo nas mãos na presença do Senhor. E eu volto a dizer, não é só a parte financeira, porque Jesus, Ele deu a condição deles pescarem, e também deu a condições deles chegarem com o peixe para um encontro. Porque no encontro eu entrego e Ele me entrega. E aí sabe o que acontece? Simão Pedro, verso 11, diz assim: subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Diga: não se rompeu a rede. Deixa eu te dizer uma coisa, vocês estão falando muito devagarzinho, já baixou já. Olha,
Vou mandar desligar o ar. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Diz que Pedro pegou, a rede estava bem cheia, mas diz que a rede não se rompeu. Diga, a rede não se rompeu. Sabe por quê, amado? Porque tudo que Deus, tudo que Jesus te der a partir de um encontro com Ele, você vai ter estrutura para ter tudo aquilo que Ele tem para você, e a estrutura não vai se romper. Os 153 grandes peixes virá para a sua vida, e a tua estrutura não vai se romper. Levanta a tua mão e recebe essa palavra profética. Tem algo grande, sobrenatural, para começar a acontecer, e já está acontecendo na tua vida a partir de agora. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Ei, que verso 12, disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, verso 13, chegou pois Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante ao peixe. Primeiro Jesus deu o pão, depois Jesus deu o peixe. Fala assim: primeiro o pão, depois o peixe. Olha só, pão é carboidrato, pão é força, é alimentação, pão é a palavra, pão é a liberdade, palavra é a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Depois Jesus deu peixe. Peixe é proteína, peixe é força, construção muscular. Quando eu como pão, eu fico cheio de energia. Agora, quando eu como peixe, isso ajuda a construir músculo no meu corpo, na minha estrutura. Não tem como você comer o peixe sem antes comer o pão. Não tem como você ter a unção, porque força é poder, é unção. Não tem como você ter unção se você não tem a palavra em você. Você está entendendo? Tem gente que come só o peixe e não quer comer o pão. Você vê às vezes pessoas fazendo dieta e esquece de comer o carboidrato. Tá com a cara de morto, murcho. Estou emagrecendo. Não tá não, isso é água e cocô, irmão. Não é gordura, esquece. Mas eu como carboidrato e engorda. É porque você come 5 pães, 10 Vanderleias, 3 sonhos, tudo no café da manhã, com um copinho de café com adoçante. Vá lá, mano. Você está entendendo? Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Porque quando você se alimentar da palavra de Deus, o peixe vai vir, a unção e o poder virá sobre a tua vida. Você vai ter autoridade no reino espiritual, querido. E tudo que você declarar vai acontecer segundo a vontade de Deus. E aí fala assim, ó: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Agora aqui, irmão, presta bem atenção. Jesus deu o fogo, sim ou não? Jesus deu o pão, Jesus deu o peixe, Jesus deu o fogo, deu o alimento, deu a força. Só que em todo encontro com Jesus tem sempre um confronto, e você vai ser confrontado. Jesus chegou para Simão, para Pedro. Agora, por que Jesus chegou? Por que Jesus falou só com Pedro e não chamou os outros discípulos? Só porque ele tinha negado Jesus? Você acha que foi só porque Pedro negou a Jesus que Jesus chegou em Pedro e falou: você me ama mesmo? Mais do que esses daí? Você acha que você é melhor do que eles? Você acha que você é mais especial que eles? Foi só por isso? Não, não foi. Como assim, pastor? Deixa eu te falar um negócio aqui, que eu nem dormi à noite de tanto que eu pensava nisso aqui. Qual que era a sequência? Era Pedro. Vamos, gente, vamos me ajudar. Qual é essa? Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia, João, Tiago e os outros discípulos. Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia, João e Tiago e os outros 2 discípulos. Por que Jesus falou com Pedro? Sabe por quê? Porque Pedro representa o chamado. Quem tu és? Tu és o Cristo, Filho de Deus. E você é Pedro. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja.
Pedro estava representando o chamado. Pois é, pastor, e o resto? Tomé estava representando a dúvida, porque Tomé duvidou. Então, querido, Jesus estava restaurando o chamado, ia restaurar a fé também. Aleluia. E Natanael de Caná da Galileia. Caná da Galileia foi aonde Jesus fez, aleluia, o primeiro milagre, que ele transformou as águas em vinho num casamento. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer nessa tarde, Jesus está restaurando o seu chamado, Jesus está restaurando a tua fé, aleluia, e Jesus vai começar a fazer milagre a partir de agora na tua vida. O que era água vai se transformar em vinho, o que era sede e desejo vai se transformar em alegria. E João era adorador. Eu estou profetizando sobre essa igreja. A adoração dessa igreja será restaurada a partir de hoje. A adoração, você está sendo restaurado na sua adoração. Jesus está restaurando o seu chamado. Jesus está restaurando a sua fé hoje. Jesus está restaurando os milagres na tua vida. Jesus está restaurando a adoração, aleluia, na tua vida. Você vai ter desejo de entrar no teu quarto e glorificar e exaltar e adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Tiago era íntimo. Tiago era intercessor. Tiago era aquele que andava perto de Jesus. Jesus vai restaurar a intimidade da igreja. Eu estou profetizando aqui. O apóstolo Tiago foi o primeiro a morrer pela causa de Cristo. Aquele que lutou. O intercessor é aquele que luta. Deus vai suscitar, aleluia, um espírito de intercessão em você, aleluia, de intimidade. Ei, presta atenção. Jesus hoje está restaurando o teu chamado. Ei, calma, não tenha fé. Jesus está restaurando o teu chamado. Jesus está restaurando a tua fé hoje. Jesus está restaurando os milagres. Vai acontecer milagre na tua vida, querido. Jesus está restaurando a sua adoração. Jesus está restaurando a tua intimidade. E eu fiquei assim: Jesus, e os outros dois discípulos? Eles representam o quê? Porque não tem o nome deles. Se o Senhor está restaurando o chamado, a fé, o milagre, a adoração e a intimidade, e os outros dois discípulos? E ele falou assim para mim: é a minha igreja. É a minha igreja, porque quando os meus se posicionarem, quando os meus forem restaurados no chamado, na fé, no milagre, na adoração e na intimidade, a minha igreja vai receber, a minha igreja vai ser tocada. Você não quer servir a Deus não, irmão? Jesus vai restaurar o seu chamado hoje. Jesus vai restaurar a sua fé hoje. Jesus vai restaurar os milagres na sua vida hoje. Jesus vai restaurar a sua adoração hoje. Jesus vai restaurar a sua intimidade. Lembra quando você entrava no seu quarto e orava? Lembra quando Jesus fez milagre no dia que você entrou naquela porta? Quando você recebeu, lembra do seu encontro? Lembra, querido? Jesus vai restaurar esses milagres. Eu falei: Deus, eu preciso, não tem mais sentido eu viver sem a tua presença, não tem mais sentido eu fazer qualquer coisa, estar em cima ou se movendo sobre qualquer estrutura, se não tiver a tua presença. Jesus vai restaurar, sabe, querido, porque olha, presta bem atenção. Jesus chega para Pedro e fala: tu me amas? Te amo. Jesus perguntou 3 vezes porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. Foi no meio de uma fogueira que Pedro negou Jesus, e também no meio de uma fogueira que Jesus estava confrontando Pedro. E aí ele fala assim, ó, na maioria das versões bíblicas que eu peguei,
Tá assim, Pedro, a primeira pergunta: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. É mesmo? Mais do que esse? Sim. Então apacenta os meus cordeiros. Na segunda pergunta, Jesus fala. Na segunda e na terceira, Jesus fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: te amo, Jesus. Aí ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Por que isso? O cordeiro é o filhotinho da ovelha. O carneiro é o pai, a ovelha é a mãe, e o cordeirinho é o filhotinho. Jesus estava dizendo assim: cuida dos pequeninos, cuida dos neófitos na fé, cuida dos novos que chegarem, Pedro. Cuida dos cordeirinhos, dá alimento para ele, leitinho. Cuida, discipula, até ele virar uma ovelha e gerar outro cordeirinho. Você está entendendo? Que Jesus não nos chamou para estar somente na igreja para ser abençoado. Jesus nos chamou para nós cuidarmos dos cordeirinhos até eles virarem uma ovelha e gerar cordeirinhos.